Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. O tema de hoje é os desafios da OAB no cenário atual. Para tanto, nós temos a honra de ter nos estúdios o Dr. Fernandes Braga. Então vamos, permaneça conosco, o tema é muito instigante. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje, a proposta da semana é muito instigante, a questão dos desafios da OAB no cenário atual, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, como uma instituição que já está se aproximando dos seus 100 anos e tem toda uma trajetória na democratização do nosso país, em todo momento estava presente, mas enfrenta situações, muitos advogados hoje não se sentem representados e nós temos aqui a honra, a primeira vez aqui nos estúdios da TV AD, o Dr. Fernandes Braga, ele que tem nos últimos meses se posicionado, se apresentado nas redes sociais e muitos colegas têm se sentido representados pela sua voz, Dr. Fernandes. Seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado, doutor Nazeu. É uma satisfação estar aqui na TV AD Mossoró. As pessoas que vão nos assistir no programa, os advogados aqui de Mossoró, os advogados do Rio Grande do Norte que vão ter acesso, inclusive o canal de YouTube, você me falou que passa também no YouTube. Eu estou à disposição para esse bate-papo. É importante sempre se posicionar. O advogado, ele nasceu para se posicionar. O advogado que não se posiciona, ele não é advogado. Muito bem, doutor Fernandes. Eu sei que o tema é muito atualíssimo, muito atual. A preocupação não deve ser apenas da advocacia, mas como a advocacia representa a sociedade, representa o cidadão, todas as nossas pautas são indiretamente da própria sociedade. Mas esse bloco, normalmente, nós deixamos para conhecer o entrevistado. Conta um pouquinho da sua carreira. Evidentemente, a opção pelo direito lhe dá um leque de opções, mas como Vossa Excelência escolheu a advocacia? Eu sou um paraibano radicado no Rio Grande do Norte. Eu cheguei no Rio Grande do Norte muito cedo. Aos 18 anos de idade, eu aportei no Rio Grande do Norte. Eu ingressei no concurso da Polícia Militar, ainda do governo Garibaldi, 99. E vim para o Rio Grande do Norte, passei alguns anos na polícia e o curso que eu passei por esses anos na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, eu ingressei no curso de Direito, ainda na antiga Faculdade FARN, hoje UniRN, foi onde eu fiz a minha graduação. E assim que eu concluí o último dia do curso de Direito, já estava aprovado no exame de ordem e imediatamente dei baixo na Polícia Militar e já ingressei na advocacia, porque eu me apaixonei pela advocacia desde o primeiro momento. Agora, por N motivos, eu tinha que me sustentar. Eu era um menino muito novo, 18 anos de idade, eu não era uma família abastada, eu era uma família relativamente pobre, né? Eu e meu irmão, e nós galgamos através do estudo posições. Hoje meu irmão é delegado de polícia, sempre quis continuar na polícia, delegado de polícia no estado de Pernambuco, e eu vim para a advocacia. Me apaixonei pela advocacia já no curso de Direito. E aí fui para a docência, terminei o curso de Direito, fiz mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, fiz mestrado na UFRN, estou ainda no doutoramento, sou especialista em processo penal, sou professor de processo penal, ingressei nos quadros da ordem, fui presidente da Comissão de Advocacia Criminal, fui conselheiro estadual por 2 mandatos consecutivos, ingressei agora no último mandato do atual presidente enquanto ouvidor, e aí eu renunciei por N motivos, e eu achava que as coisas deveriam caminhar de uma forma e deixei de me sentir representado, então achei por bem renunciar ao cargo, o brioso cargo de ouvidor da OAB, mas deixei lá os meus serviços prestados. E como eu digo, você não precisa só adquirir o emprego, você tem que mostrar o trabalho. Quem quer um emprego, relativamente, tem que dar como resultado o trabalho. Doutor, assim, a OAB, já visto a sua importância, a sua representatividade, mas, infelizmente, tem muitos colegas alegando e posicionando que a OAB está cada dia mais politizada, que por trás dela, as suas resoluções, as suas decisões, têm interesses de políticos, e não está
se apresentando como representante da advocacia em si, que cada seu posicionamento tinha um reflexo de interesses, eu vou usar a palavra escusos, fora da advocacia. Esses colegas que estão alegando isso, têm razão, de alguma maneira, dizer que a OAB está cada dia mais politizada? A razão é um conceito complexo, né? A razão é muito subjetiva, né? Digamos assim, é um sentimento que passa por vários colegas pela advocacia, em especial a advocacia potiguar, pela não representatividade. É o mesmo sentimento que eu comungo, tanto é que eu renunciei à ouvidoria da OAB do Rio Grande do Norte. Eu renunciei ao cargo de ouvidor, agradeci ao presidente a confiança, mas repito, eu peguei o emprego, mas eu dei o resultado. Está lá plantado. Nossa ouvidoria foi reconhecidamente pelo Conselho Federal a 5ª ouvidoria do país, de 27 seccionais, que mais prestou trabalho à advocacia. Inúmeros atendimentos, inúmeras resoluções, inúmeros chamados à advocacia, a ouvidoria se fez presente. Tanto é que nós recebemos um prêmio do Conselho Federal. Antes disso, ninguém sabia sequer o que era a ouvidoria da OAB do Rio Grande do Norte. Ninguém conhecia a ouvidoria. Então, nós, através da confiança do atual presidente que teve em mim, digamos assim, nós construímos a ouvidoria, não reconstruímos que ela não existia. Nós construímos a ouvidoria. Mas esse sentimento da advocacia é um sentimento que eu comungo. É um sentimento de impotência, é um sentimento de pouco fazer, é um sentimento de angústia, e isso tem reflexo no nosso dia a dia, no nosso labor, no nosso trabalho. Todos os dias a advocacia é achincalhada, então nós precisamos de um exército forte. Nós não podemos mais baixar a cabeça. Eu dizia, e até o último dia que eu permaneci na ouvidoria, dizia a diretoria, dizia o Conselho Estadual da OAB nas reuniões, nas sessões, ninguém quer mais diálogo com a OAB. Então, nós também não podemos permanecer num diálogo, porque virou um monólogo. É um momento de ações, e nós não podemos mais recuar. Infelizmente, como eu te falei nos bastidores, todo esse engendramento que essa construção de diretoria e conselho junto da OAB é muito complexo. Então, precisa de um general à frente, conduzindo essa nau para dar representatividade a quem está aqui. Doutor Nazeu, doutor Fernandes, doutora Graziella, que está ali nos assistindo. Então, nós precisamos desse general. Não podemos mais ficar no monólogo, porque os atores sociais que compõem esse processo de justiça no país, eles não querem mais diálogo. Eles estão muito confortáveis em seus lugares. E aí vem todo um processo de politização da estrutura da OAB, que eu não me refiro ao presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Eu dizia, e até meus últimos dias lá com o presidente, eu tenho muitos defeitos, eu só não tenho o vez da falta de coragem. Então, se eu tenho coragem, eu preciso de instrumentos legais para conduzir, para auxiliar a presidência, para que os advogados se sintam representados. Fracassei por ausência de compromisso de quem deveria dar mais sustentáculos, mais vazão, mais munição e mais soldados para conduzir essa nau. Doutor Fernandes, ainda nessa linha da falta de representatividade, muitos colegas têm apelado para associações. Vou citar aqui acho que é uma das mais importantes, a ABRACRIM, né? ABRACRIM, que representa os advogados criminais. O que o senhor acha agora? É algo assim, não pode mais voltar, né? Não é algo temos que dialogar com elas. Como o senhor vê essas associações? Não só a ABRACRIM, como outras associações de advogados, por exemplo, a ANACRIM. Existe essa necessidade e nós devemos alavancar muito mais esse diálogo. E sim fazer diálogo com quem? Com quem quer dialogar? São os advogados que estão se sentindo representados através dessas associações. E existem outras associações, as associações dos profissionais do trabalho, as associações de civilistas, dos administrativistas, mas a ABRACRIM eu conheço, o doutor Xênias Fora, que é um querido amigo, e eu tive o prazer de presidir a ABRACRIM no Rio Grande do Norte. No ano de 2015-16, eu presidi. Então, a ABRACRIM nasce no Rio Grande do Norte pela presidência desse que vos fala. Então, eu conheço de dentro a ABRACRIM. Eu conheço a presidência, eu conheço o presidente nacional da ANACRIM, que é uma outra associação dos advogados criminalistas muito forte e muito atuante, que é o doutor James Walker. Então, é importante que a OAB tenha esse tipo de diálogo, porque na hora que você fecha uma porta para as associações, você está fechando a porta para a representatividade.
Essas pessoas, esses advogados vão se valer de outras associações por ausência de representatividade dentro da sua casa maior, que é a única que deveria amparar. Então, imagino eu que a OAB deve congressar, abraçar essas associações e fortalecer a quem? Ao advogado, as prerrogativas da advocacia, porque nós somos detentores das prerrogativas, mas o caminho maior final é o cidadão que está ali. Nós somos a voz, nós somos os ouvidos, nós somos a aplicação fiel da lei para aquele cidadão. O conceito de justiça só existe se houver defesa. Vai faltar todo mundo, eu costumo dizer, em evidência ao processo penal, falta todo mundo, diferente de outros ramos do direito. No processo penal, se faltar o advogado, não tem audiência, não tem justiça, não tem sentença. O senhor é muito atuante nas redes sociais, doutor. Eu peguei um post aqui de Vossa Excelência. O senhor teria dito assim: os advogados e advogadas do RN continuam à mercê da própria sorte. O que o senhor quis dizer com isso? O que eu quis dizer e quero dizer, e repito todas as vezes que forem necessárias, por exemplo, diferentemente do que o presidente Darwin aqui em Mossoró é absurdamente atuante nas prerrogativas, lançando mão muitas vezes do seu mistério, dos seus compromissos pessoais para atender a advocacia, em nível estadual, nossas prerrogativas são pífias, são medíocres, chega a pairar o absurdo. Para você ter uma ideia, a Comissão de Prerrogativas da Seccional do Estado, hoje, ao invés de se debruçar sobre os anseios, as necessidades da advocacia, tem outras preocupações. Construir curso de formação para policiais penais. Não que não deva, mas carece de competência para essa comissão. Não cabe a comissão de prerrogativas. Existem outros afazeres preocupantes da comissão de prerrogativas em nível estadual. Construir a aprovação de medalhas, para dar medalha para coronel, para dar medalha para delegado de polícia. Mas esses são os maiores violadores da advocacia. Essas pessoas não querem diálogo conosco. Por que nós devemos nos curvar, nos ajoelhar para esses atores sociais que compreendem esse conceito abstrato de justiça? Não sei, algo está errado. Algo está errado. Essa discussão que eu traço aqui, e para os nossos telespectadores da TV AD, os advogados que estão nos assistindo, nessa mesma forma de falar, sentado à frente do presidente da OAB, o doutor Aldo, eu disse, mesmo patamar. Pra você ter uma ideia, nós temos um processo na Comissão de Prerrogativas, que esse é o mais crasso. Um advogado entrou com um pedido de requerimento de desagravo. Foi achincalhado dentro de uma delegacia de polícia. 2 delegados de polícia com a mão na arma, 4 agentes, empunhando a humilhação para o advogado. O advogado subscreveu e requereu o desagravo. Pasmem, o desagravo, e os advogados sabem disso, mas as pessoas que têm interesse no direito, os acadêmicos que estão nos assistindo, outros profissionais, outros atores que devem nos assistir e entender que só existe justiça se tiver um cidadão chamado advogado do lado. Pasmem, esse mesmo advogado que compõe lá, enquanto membro da Comissão de Prerrogativas, doutor Nazeu, peticionou dizendo, não, aqui falta de urbanidade foi do advogado. Aí eu li, qual é a falta de urbanidade? Não, porque o advogado subscreveu em petição encaminhada, enviada à Comissão de Prerrogativa, dizendo que o comportamento da delegada e do delegado foi vil, foi abjeto, foi desrespeitoso. Então, é uma coisa surreal. A Comissão de Prerrogativa virou bedel de polícia penal, bedel de polícia militar, bedel de policial civil e bedel de promotor de juiz. Então, essa não é a OAB que eu quero. Eu não quero essa OAB. Eu percebo aqui, doutor, a sua paixão pela temática, o seu posicionamento. Eu acredito que o programa vai ser ainda mais instigante, vai ter esses elementos. No próximo bloco, inclusive, doutor, eu vou trazer um caso concreto, uma situação, inclusive é cliente de Vossa Excelência. Eu, de início, não ia citar os nomes, mas como o senhor tem procuração, a gente vai abrir um pouquinho mais o caso, que aconteceu e que Vossa Excelência tem se posicionado, inclusive, pelo que o senhor fala, foi uma das causas do seu rompimento com a gestão atual. Então, permaneça conosco, voltamos já.
Estamos de volta, Dinâmica do Direito, falando aqui sobre os desafios da OAB no cenário atual. Nós temos a honra de ter nos estúdios o Dr. Fernandes Braga, ele que com seus posicionamentos, através das redes sociais tem se posicionado, no caso, sempre a favor do advogado, das prerrogativas, e tem cativado pessoas, tem se sentido representadas por ele. Falamos no bloco anterior, apresentamos um pouquinho o doutor Fernandes, e nesse bloco, doutor, vamos falar sobre um caso que aconteceu, que dividiu a advocacia em grupos de WhatsApp, posicionamentos dos colegas. Chegou às redes sociais um fato, um problema pessoal de um colega nosso, que tinha um cargo muito importante na OAB, presidente da subseccional de Mossoró, chegou nas redes sociais, viralizou, infelizmente, mas a problemática foi o posicionamento da ordem nesse caso, que eu vou deixar a Vossa Excelência explicar, o senhor vai usar, já que o senhor tem procuração dele, o senhor vai usar os termos mais corretos, vai poder falar até onde o senhor acha que pode ter liberdade para falar desse caso, que era para ser um caso familiar, mas infelizmente chegou ao público em geral. Eu vou começar pela sua última frase. Era para ser um caso familiar. Isso é importante, doutor Nazeu, porque parte do advogado. Porque pela sociedade, quem não tem conhecimento do direito e que necessita de um profissional da advocacia, se espera porque as redes sociais hoje é o tribunal direto de qualquer evento. Passou na internet e as pessoas começam a um processo de julgamento, alguns absolvem, outros condenam, mas isso pertence lá àquele mundo das redes sociais. Isso não cabe a mim, advogado, não cabe a doutor Nazeu, advogado, fazer qualquer chancela sumariamente de qualquer evento que tenha ocorrido. Foi notório isso, é público esse fato, né, ocorreu, e aí houve um avalanche de condenações nas redes sociais. E as pessoas têm medo de falar isso, porque hoje, e necessariamente, o processo de defesa da mulher ela tem que estar vigente, ela tem que ser correcional, tem que ser presente. A mulher que é aviltada, que sofre vítima de violência, ela tem que ser abrigada. A justiça pública tem que ser muito dura, aos ditames do que diz a lei. Agora, nós não podemos criar eventos dentro de factoides. Os factoides pertencem aos factoides. Fatos são fatos, factoides são factoides. Nós não podemos pegar os factoides e criar eventos com um processo de dinamicismo estritamente político. Esse é o caso do presidente da subseção de Mossoró. Ele teve um problema de ordem pessoal. E eu vi uma avalanche de críticas de advogados se utilizando do problema pessoal para se fazer menção política. Aliás, a política não, que a política é necessária a todo tecido, inclusive para os advogados do Brasil. Há um processo de politicagem, que é o lado obscuro da política, é o lado vil, abjeto da política. Esse lado não pode permear nem dentro da sociedade, muito menos dentro da advocacia. Nós somos formadores de opinião. O doutor Nazeu é um formador de opinião. Quando o doutor Nazeu senta nessa cadeira e apresenta o programa Dinâmica do Direito na TVA de Mossoró, ele é um formador de opinião. Então nós temos que ter cautela com as nossas frases, com o nosso achismo, porque isso gera uma formação de opinião e glebas de pessoas dentro do tecido social pegam essa informação como se verdade fosse, usurpando o achismo ou opinião pessoal do doutor Nazeu e tomando para si. No caso do presidente de Mossoró, é um caso clássico disso. É um caso clássico. Mossoró, costumo dizer, inclusive os colegas de Mossoró, que falam que é o país de Mossoró, né? Mossoró é um país. Inclusive tem 2 subseções aqui em Mossoró. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Se utilizaram desse evento do presidente Hermes, e eu não faço nenhum juízo de valor quanto eu acho necessário se abrigar. Quem é vítima tem que ser abrigada. Se a mulher foi aviltada, ela tem que ser abrigada. Tem que se dar voz a essa mulher. Tem que se dar vez a essa mulher. Aliás, as mulheres devem ter voz e vez. Mas é um caso específico que se alinhava a uma possibilidade de violência contra a mulher. E pasmem, foi veiculados vídeos, essas pessoas já foram ouvidas,
O autor que veiculou os vídeos, que vai passando o vídeo, e é necessário que se assista 2, 3 vezes, observa-se que, olha o compromisso do achismo. Quem está fazendo o vídeo, ele vai dizendo, a partir de agora, fulana de tal foi agredida, e não se apresenta isso com as imagens. Nós temos uma voz de fundo e temos uma imagem que diz uma outra coisa. E ali é muito claro, absolutamente muito claro, de que nenhuma nem a outra mulher que estava presente naquele evento foi vítima de violência. Ponto. Imediatamente o doutor Hermes pediu, quando saiu no Instagram, e imediatamente ele pediu afastamento, ele enviou ofício para sua vice-presidente pedindo afastamento. Isso é muito importante que se diga. O pedido de afastamento do doutor Hermes foi unilateral. Ele para resguardar, não ao cargo, mas a nós que pertencemos à Ordem dos Advogados do Brasil. Num processo racional, ele apresenta o seu pedido de afastamento. E aí se utilizaram desse pedido de afastamento, a vice-presidente, se utilizaram dizendo que o presidente não tinha pedido afastamento, que queria estar, tudo balela, e qualquer advogado que traga essa informação, ou ele tem um desconhecimento quanto ao fato, ou ele está se usurpando do achismo de um outro colega advogado, que é o mais grave. Porque o que não tem conhecimento, ele fala descompromissado com qualquer coisa. E o que tem conhecimento, ele tem um veso, o veso da falta de caráter. Esse é o pior que tem. Então isso tem que ficar muito claro, doutor Nazeu. Doutor Hermes imediatamente se afastou e fizeram um processo de caça às bruxas. A seccional estadual aplicou uma suspensão do exercício profissional do doutor Hermes. E, pasmem, que fique claro de novo, por ausência legal, não há nenhum dispositivo, que se aplique suspensão nesse caso, doutor Hermes. Aplicaram uma suspensão cautelar de um precedente da OAB do Rio Grande do Sul de 2015. À época, eu estando ouvidor da OAB, quando vi isso, para mim foi a ponta do iceberg. Imediatamente apresentei o meu pedido de renúncia da ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, e por chamamento do atual presidente, que além de tudo, de ser presidente, eu tenho respeito enquanto presidente, que fez uma boa gestão, é um advogado brilhante, é um advogado defensor da OAB, é um advogado defensor dos advogados, mas, por ironia do destino, caiu em desgraça. E qualquer um de nós estamos sujeitos a cair em desgraça. Eu vim aqui prestar uma mensagem num programa Dinâmica do Direito, e Deus sabe qual é o meu destino daqui para Natal. Posso dobrar à esquerda, passar uma pessoa e eu atropelar, ou ser vítima também de um abarroamento no trânsito. Então, nós somos sujeitos a essas situações. Nosso futuro a Deus pertence, Ele que é o detentor de tudo. Talvez tenha acontecido isso com o Hermes por alguma sanção que não seja terrena, seja celestial, tá? Para você reorganizar as suas ideias. Mas não cabe essa forquilha que colocaram a ele, esse julgamento vil. Isso de forma nenhuma. Fernando, assim, o que me causou assim, espanto foi que circulou nos grupos. Eu particularmente só tenho um grupo, só participo de um grupo da advocacia. Mas eu soube que viralizou em vários grupos de advogados um conselheiro da OAB, conselheiro federal, posicionando-se no caso, pelas sanções que foram aplicadas a Emerson, se posicionando positivamente. E antes, como o senhor falou, ainda muito, acho que foi um dia seguinte, ainda no calor do momento, e no caso, ele quando fala, ele não fala em nome próprio. Dá-se a entender que era em nome da instituição. Como o senhor recebeu, vocês que fazem parte da defesa, doutor Emerson, como os senhores viram esse vídeo e, no caso, comente os elementos que ele trouxe naquele vídeo. Eu ouvi que você se refere, me perdoe chamar de você, somos da mesma faixa etária e não é falta de respeito, é estreitamento de uma possível relação de amizade que tenhamos daqui para frente. O vídeo que o doutor Nazeu se refere é do atual conselheiro federal Lava Milton. E eu posso rapidamente conceituar nos meus dedos aqui. Primeiro, infantilidade. Segundo, irresponsabilidade. Terceiro, politicagem barata. Quarto, fantasia. E quinto, um discurso barato que não nos serve e não nos agrega e não nos une. Fragiliza a advocacia. Não fragiliza o doutor Hermes. O doutor Hermes tem advogado. E o advogado dele tem casco de tartaruga. Não se fere por qualquer coisa.
mas fragiliza nós, fragiliza o doutor Nazeu, fragiliza o doutor Fernandes, fragiliza a advocacia. Eu vi outros vídeos também, mulheres sem maquiagem, logo cedo, os cabelos assanhados, falando que é o momento de abrigar a mulher. Abrigar qual mulher? Não há registro de violência. Abrigar que mulher? O único registro que há de violência é de uma contra a outra, registrado por boletim de ocorrência. Então, ao meu ver, isso é um processo de politicagem barata, que não nos serve, nos desagrega, nos desune, fragiliza a advocacia. Eu tive uma audiência agora com um promotor de justiça, inclusive tenho uma relação muito querida, dos poucos promotores que eu tenho uma boa relação, e aí, devidamente, por causa do mistério que eu exerço, a advocacia criminal, ele disse: Braga, estou vendo seus vídeos, você está se posicionando, vai ter eleição esse ano, né? Você tem um desafio, unir a classe. Você sabe muito bem que sua classe é absurdamente desunida. Eu vi isso de um promotor de justiça. E de onde que ele tira isso? Ele tira isso desses vídeos. O cara ostenta o cargo de conselheiro federal, vai para frente de um vídeo fazer oba-oba com a desgraça alheia. Além de tudo, isso é perverso. Isso é perversidade no coração, isso não se faz. E pasmem, eu pertenci ao grupo do WhatsApp da gestão e disse lá: parem de fazer vídeos, isso é uma questão pessoal, familiar. Pensem que essa pessoa que vocês estão querendo atingir politicamente tem um filho, uma criança que vai para a escola. Essa criança vai encontrar os outros amiguinhos e vai ficar ouvindo lá. Pensem nisso. Por trás desse evento tem uma família, tem uma outra pessoa que também tem família. Mas insistiram em fazer isso, então existe o ônus e existe o bônus. Se tiver o bônus, a partir de agora vai ter ônus. Porque a todo instante eu vou falar, eu vou criticar e vou fazer o que tem que ser feito para que essa verdade apareça. Inclusive, responsabilizar essas pessoas que foram fazer vídeo, imputando responsabilização civil, administrativa ou penal ao presidente da OAB, da subseção de Mossoró. Só para fechar essa temática, esse ponto, esse caso concreto, doutor Fernandes, é verdade que essa suspensão foi revogada? Até o momento, me atualiza, até o momento como é que se encontra? Eu não vou fazer igual o conselheiro federal, o Ava Milton, que estava no grupo do WhatsApp falando sobre o resultado do processo ético. O doutor Nazeu sabe, e eu sei, e ele sabe também, porque tem um ditado, é um ditado até, não se chuta cachorro morto. Aí acharam que o cachorro estava morto e continuaram chutando. Falando sobre o resultado do processo ético. O que eu posso lhe adiantar, e porque saiu na mídia, houve o quê? A suspensão da suspensão do exercício profissional, que é uma coisa bizarra, absolutamente. Ora, se é para abrigar a mulher, aí você aplica uma suspensão do exercício profissional a Fernandes Braga, e como é que eu vou sustentar a minha casa, a minha família e o meu filho? Isso é ilógico. Isso é ilógico. Que não impede, e evidentemente foi aberto, deflagrado um processo ético, e o presidente da OAB de Mossoró, ele vai ter todo o direito de se defender, apresentar a sua defesa através dos seus advogados ou em nome próprio, isso é a cargo dele. Mas, assim, tudo que tem sido dito em grupo do WhatsApp é de processo ético, ou não sabe, não tem conhecimento, porque ele não tem acesso. Ele é conselheiro federal, ele não participou do julgamento, ele não tem direito a voto também do julgamento. Eu estou lhe dizendo porque eu que sustentei lá na sessão secreta referente a esse processo. Então, o que está dizendo? Ou ele não tem conhecimento, ou ele faz de plena sabiência por má fé. Essa é a questão. Ou qualquer outro advogado. Então, repito, doutor Nazeu, é importante que se diga, doutor Emerson iniciou um afastamento. Ele apresentou um afastamento blindando aos advogados do Brasil, subseção de Mossoró, blindando qualquer ataque à OAB em nível estadual. Agora, ele foi aplicado uma pecha que é inexistente. E eu repito, certamente por questões políticas. Tanto é que o tiro saiu pela culatra e aí revogaram a suspensão revogaram a suspensão do exercício profissional. Suspenderam a suspensão. Mais grave do que a primeira suspensão ignobiamente, se suspender a suspensão. Foi a própria ordem ou foi judicialmente essa revogação da suspensão? Foi a própria ordem. A própria ordem. O Conselho Estadual se reuniu e aí acatou o entendimento do presidente de suspender a suspensão do exercício profissional. Isso desmoraliza a instituição, doutor. Ela mesma, assim, eu sei que o direito de arrependimento é bíblico, é cristão, mas eu acredito que
que isso desmoraliza perante os colegas e a sociedade, que há um conflito aí de, talvez, de interesses, não sei, o senhor pode, que está dentro pode melhor. Desmoraliza, fragiliza, capenga e obsoleta uma manifestação nesse sentido. Era tão grave, fizeram um vídeo, aí depois aplicaram a suspensão do exercício profissional e deixou de ser grave em 3 dias, 4 dias, 5 dias. A gravidade que foi posta no vídeo se perdeu. Então, alguma coisa estava errada que não se caberia a suspensão do exercício profissional. Essa é a questão. Ninguém está querendo dizer que o presidente é bonzinho, que é bonito, que é um menino fofo, maravilhoso. Não. Estamos querendo apenas que ele responda. Responda. Sem achincalhamento, sem videozinho de internet, sem historinha de abrigo, sem mulher sem maquiagem fazendo vídeo por politicagem. Repito, doutor Naseu, essas pessoas que foram para as redes sociais, elas não estão preocupadas com os caminhos, a dinâmica do direito e os desafios da advocacia. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Fernandes Braga sobre um caso concreto, sobre uma situação que dividiu a advocacia e, infelizmente, eu considero, e chegamos nesse ponto, podemos, esse denominador que desmoraliza e fragiliza ainda mais a nossa tão nobre profissão. No próximo bloco, doutor, vamos falar de algumas pautas caras para a advocacia e eu quero saber o seu posicionamento, como, por exemplo, o porte de arma para advogados. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com a nossa conversa aqui com o nobre colega Dr. Fernandes Braga sobre os desafios da OAB no cenário atual. Dr. Fernandes, ele, através das redes sociais, dos seus posicionamentos, tem sido uma voz para a advocacia potiguar e muitos colegas têm se sentido representados por Vossa Excelência. E eu quero trazer alguns temas, doutor, algumas pautas muito caras para alguns colegas, para outros não, divide o posicionamento. E uma delas, doutor, assim, é o porte de arma, por exemplo, para advogados. Os defensores desse posicionamento, que deve ser concedido o porte de arma para advogados, dizem que seria uma quebra da isonomia, né? Que o tripé, magistratura, Ministério Público, eles têm o porte de arma garantido. E o OAB, infelizmente, assim não tem. Seria uma quebra dessa isonomia. Como o senhor vê esse posicionamento para alguns, acho que sobretudo criminalistas, muitos colegas criminalistas apontam e querem a necessidade do advogado ser garantido o porte de arma? Eu costumo dizer que eu não fujo à discussão. Por muito tempo eu me mantive, digamos assim, da oposição mais afastada com essa abertura para o porte de arma à advocacia. E explico. No último governo, houve um avanço do sistema armamentista dentro do Brasil. E houve uma enxurrada de armas, né? O cara comprava 25 armas, tinha um arsenal dentro de casa. Entretanto, enquanto advogado, e aí me filiando a essa postura de que, de fato, existe uma quebra na isonomia, que não é só a arma, né? A quebra de isonomia é em outros patamares. Imagine que o juiz senta ao centro, num patamar maior, o Ministério Público senta do lado dele e o advogado vai sentar lá no finalzinho. Dessa primeira monta, eu nem acredito que isso seria uma quebra de isonomia, mas para nós que somos do direito, mas para quem assiste, olha, onde é que o cara senta lá, o cara que acusa, ele senta ali do lado do juiz. Então, baseado nisso, e é um anseio da advocacia, você tem que caminhar pelos anseios da advocacia. Você tem que atender os anseios. Eu acho pertinente que a advocacia tenha direito a porte, evidentemente, ressalvando os requisitos, preenchendo os requisitos. Porque nem todos os colegas têm condições de portar arma. Essa é a questão, e nós não podemos fugir também desse debate. Então, o colega, o advogado que preencher os requisitos necessários, aí sim ele estaria aprovado, uma aprovação
como qualquer outro cidadão que queira tirar o porte, apenas reduzindo o stand de dificuldade, que para o cidadão que não é advogado, ele tem um stand maior, tem alguns outros requisitos que deveriam fugar para o advogado, tá? Por exemplo, o advogado não precisaria justificar porque quer tirar o porte. Não, eu estou justificando porque um cliente me ameaçou. Não, aí cairia por terra, que é um dos requisitos para o cidadão que não é da advocacia pleitear o seu porte de arma. Então, baseado nisso, eu sou a favor, sim, de que o advogado tenha direito ao porte, preenchendo os requisitos mínimos. Aí vai para a psicologia, tempo de advocacia, por exemplo, um stand de 3 anos, o cara tem 3 anos, a partir de 3 anos pode requerer o porte de arma. Porque senão o cara terminou agora e já quer andar com a arma. Então é um negócio sério, que tem que ser uma discussão, mas eu me manifesto favoravelmente. Outra pauta bem interessante, doutor, que causa também para nós espanto, foi os tribunais superiores, a maioria dos seus regimentos estão proibindo a sustentação oral. E acho que tem um vídeo de um advogado, inclusive, que ele foi tão incisivo que o magistrado teria dado até voz de prisão para ele e vice-versa. Tem um vídeo que circula. Como o senhor vê essa proibição dos tribunais superiores? A maioria deles tem essa proibição de sustentação oral. Os conclaves dos tribunais ele tem que abrir as portas para a advocacia. A advocacia são as vozes da sociedade, são as vozes da rua. Então, para se haver um julgamento justo, mais próximo que é o conceito de justiça, necessariamente tem que se dar garantia à sustentação oral. Eu vou além, não só sustentação no agravo, mas também sustentação nos embargos de declaração. Não pode haver vedação alguma ao exercício da sustentação oral. Não pode haver. Isso é uma mitigação do exercício de direito. Isso é uma violação de prerrogativa da advocacia. Isso é uma violação do direito ao cidadão, aquele que espera de lá, do tribunal, do conclave, uma resposta justa para ele, não necessariamente positiva. Até para se dar um não, tem necessidade do fundamento. Então, é mais aí da importância de que a advocacia sustente em todos os recursos, não apenas no agravo, mas também nos embargos de declaração. Doutor, tem muitos colegas que falam que a questão o que chama-se, né, o marketing, a nossa divulgação, poderia abrir mais. Tem colegas que reclamam que a OAB nos restringe muito. Eu queria comentar um caso concreto aqui, a OAB seccional do Pernambuco. Acho que eu anotei aqui, 2019, tinha baixado uma resolução que o advogado só podia dar uma entrevista por mês. E um colega foi punido. Eu não anotei o nome do colega aqui, mas o colega foi punido e, posteriormente, na justiça, ele conseguiu revogar essa punição. Como o senhor vê essa questão, primeiramente, do marketing jurídico? Você tem que abrir mais as nossas possibilidades de divulgação e comenta esse caso particular dessa proibição. Eu acho que foi até já revogada. Eu acho pertinente um marketing jurídico, principalmente para a jovem advocacia, quem está ingressando no mercado de trabalho. O jovem advogado que ingressa 1 mês, 6 meses, ele não tem as mesmas condições de competir comigo. Estou há 15 anos no mercado, então nós temos que observar isso. Temos que, não é só uma porta de entrada, nós temos que dar um corredor para esse jovem advogado possa entrar dentro da advocacia. Agora, existem pontos cruciais. Não pode se confundir marketing jurídico com mercantilização. São coisas distintas. Eu sou a favor, inclusive, de se revisar novamente a questão do Código de Ética com relação ao marketing jurídico, abrangendo de forma maior esse marketing jurídico, desde que a matéria seja de fato de direito. E não, por exemplo, venha fazer meu curso, estou lhe vendendo um curso aqui de R$ 197, vou lhe ensinar a ganhar 6 dígitos por mês. Aí não, isso aí é mercantilização, isso é empobrecimento da advocacia, e aí sim, de fato, o Tribunal de Ética tem que se fazer presente e chamar esse advogado, amigo, peraí, você está na advocacia, nós discutimos todos os dias que precisamos de isonomia, um patamar igual em juiz, promotor, magistratura, Ministério Público e advocacia. Então, isso é inadmissível, Existem os freios e os pesos e os contrapesos nesse caso. Agora, de fato, para que a advocacia que está ingressando, o jovem advogado que está ingressando na advocacia, é necessário uma abertura, encontrar caminhos, portas, né, que ele possa ingressar de fato e concorrer dentro desse mercado. Nós temos hoje 2 milhões
quase 2 milhões de advogados no Brasil, né? O último censo, parece-me que só no estado de São Paulo são mais de 700 mil advogados. Então, assim, é um negócio surreal. Isso passa por todo um processo dessa elasticidade dos cursos de direito, empobrecimento do ensino jurídico, o exame de ordem que tem que ser capenga. Esse exame de ordem já tem que ter mudado essa banca, a FGV não tem mais condições de gerir o exame de ordem, então são caminhos que devem se discutir. Por isso que nós precisamos de mudança, precisamos de abertura. A advocacia precisa se sentir representada. O filho do doutor Nazil que está ingressando na advocacia aqui, ele tem que saber, estou recebendo minha carteira e agora? O que eu vou fazer? O senhor falou algo interessante, assim, no caso da minha esposa, ela é advogada também, e se não fosse o suporte que eu tinha, né, que eu lhe dei a ela, questão de escritório, algo, eu não tinha noção como ela iria começar. Para o senhor ter uma ideia, ela não recebeu nenhuma ligação, tem comissões e comissões na OAB. Tem a comissão do jovem, acho que é jovem advogado. Ela não recebeu, talvez até hoje, né, 5 anos se passaram, até hoje ela está esperando uma ligação da comissão e nada aconteceu, não teve esse feedback de uma comissão tão importante. Isso é mais uma questão que tem que ser discutida. Nós precisamos enxugar essas comissões. Nós temos 79 comissões. 99% nada faz. A Comissão da Jovem Advocacia hoje é importante, é necessária, mas nós temos que ter um plano para a Jovem Advocacia, um plano de carreira para a Jovem Advocacia. Me diga qual é o plano da Jovem Advocacia no Rio Grande do Norte, qual é o plano de carreira que existe? A não ser viagens, congressos. Não há. E mais grave, a Jovem Advocacia ela é restrita, ela não atinge a Jovem Advocacia, os advogados que de fato estão... Você acabou de trazer um modelo agora. Minha esposa é jovem advogada e nunca ninguém recebeu uma ligação. Olha, você está recebendo a carteira, venha conhecer a ordem, como é que é o funcionamento. Para isso nós precisamos ter um quê? Um plano para o jovem advogado. O cara ingressou, foi aprovado o exame de ordem, precisamos de uma residência, tem que pegar na mão desse jovem advogado. Ó, aqui, amigo, você tem esse caminho, a partir de agora precisamos de uma residência, como tem para a residência da magistratura, como tem para o Ministério Público. Nós não podemos dar uma carteirinha vermelha para o advogado, pronto, agora você pode tudo, você agora é o dono do mundo, detentor de prerrogativas, mas quais são as prerrogativas que ele sequer conhece? Não vivenciou. Teoria, ausência de prática. Então, nós precisamos pensar nisso, precisamos avançar. É difícil? Não é difícil, precisa querer. Você não precisa só ter um emprego, você precisa apresentar trabalho. Muito bem, conversando aqui, doutor Fernandes, ele que tem sido uma voz na advocacia, nas redes sociais, e muitos colegas têm se sentido representados pelo nobre doutor. Estamos se aproximando, doutor, do último bloco. No próximo bloco vou trazer um tema bem interessante, porque tem colegas dizendo que temos 2 subseccionais aqui em Mossoró. Eu vou já perguntar a Vossa Excelência se o senhor assim o entende. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, com a pauta sobre os desafios da OAB no cenário atual, com a ilustre presença aqui do Dr. Fernandes Braga, ele que tem sido uma voz nas redes sociais, em favor das prerrogativas, em favor, no caso, sobretudo, de uma advocacia livre, uma advocacia respeitada. Dr. Fernandes, o nosso último bloco, vamos já para as considerações finais, mas nós não furtamos aos debates nem os temas polêmicos. Circula-se, fala-se que atualmente em Mossoró nós temos 2 subseccionais. Eu queria que o senhor explicasse aí o porquê tem colegas falando isso. Bem, eu já fico até confortável para discutir falar sobre o tema, porque o entrevistador aqui já falou que tem essa sensação e que se comentam isso aqui em Mossoró. Foi inaugurada há 2 meses, aproximadamente 2 meses, a Casa da Advocacia em Mossoró,
é um instrumento formidável, necessário demais para a advocacia, apesar que eu acho longe da onde deveria estar. Deveria ser próximo ali do complexo dos fóruns, né? O complexo da cidade, cidade da justiça, alguma coisa assim, enfim. Ficou um pouco longe, mas nós temos esse instrumento. É um equipamento caríssimo, muito rico, muito necessário para a advocacia, e que aí nós sentimos para onde está em nossas unidades. É nesse momento que você, poxa vida, valeu a pena pagar minha anuidade, que ver que um equipamento desse, um instrumento desse. Agora, parece-me, por exemplo, eu desconheço que a diretoria da OAB, subseção de Mossoró, tenha recebido convites para ir para a Casa da Advocacia. Nossa última reunião dos conselhos, os conselheiros que são ligados à oposição em Mossoró e são ligados ao atual presidente, fazem sessões lá na Casa da Advocacia. Mas isso não tem nada de ilegal, isso acho até interessante. O que me parece mais interessante e que me deixa apático é de que esse equipamento grandioso, ele tem sido um equipamento utilizado exclusivamente para quem pertence ao clã. E se você não for do clã, se for oposição à atual gestão de Mossoró, ou se você não der a benção a Xerxes, você não pode se utilizar, se fazer juiz. É uma blindagem que não é uma blindagem fria. Ela não é reativa, mas é uma blindagem fria. E se utiliza esses instrumentos para fazer cursos, é necessário. Mas por que da dificuldade de se combinar, então, com a diretoria? Nós somos um só, doutor Nazeu. Nós não podemos nos dividir mais, porque só perde a advocacia, perde o jovem advogado, perde o advogado master, perde a advocacia e perde a justiça pública. Não podemos nos dividir. Eu não desconheço qualquer convite que tenha sido feito à diretoria, quem está nos assistindo, por gentileza, quando for aviado o programa, pode mandar aqui mensagem para o doutor Nazeu, dizendo uma mensagem que foi enviada para a diretoria comparecer lá. Vamos fazer um curso aqui na Casa da Advocacia. E o instrumento é de todos os advogados, de todas as anuidades. O instrumento, o equipamento da Casa da Advocacia não pode servir a um Deus. Não pode. Está servindo, está errado. Está errado. Muito errado. E nós temos que ter coragem de enfrentar isso. Nós temos que ter valentia no campo da voz, dizer, não aceitamos, não vai ocorrer, não podemos mais passar por isso, tem que se acabar isso, enfim. O presidente nacional veio aqui para a inauguração, chamaram o papagaio, periquito, subiu todo mundo, o presidente ficou lá no fundo. Se não empurraram o presidente, ele não aparecia nem na foto. Vinha inaugurar um equipamento grandioso para a advocacia na gestão do atual presidente. Algo está errado. É o que eu digo, existe a política e a politicagem. Cabe a quem está nos assistindo entender se isso é uma política para a advocacia ou isso é uma politicagem contra a advocacia. Doutor Fernandes, eu queria que o senhor comentasse esse último ponto do seu post que me chegou. O senhor teria dito, abre aspas, é hora de mostrarmos que podemos fazer mais, recuperar o brio e o respeito da advocacia para a advocacia. O que o senhor quis dizer com isso? O que eu quis dizer, que eu quero dizer que todos os dias nós temos perdido terreno. Nós temos sido enfraquecidos com a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos sido enfraquecidos com representantes que não têm a condição de elevar o tom da voz. Como diz o presidente lá da OAB de Minas, nós somos essa voz, nós somos a voz da cidadania, nós somos a voz da sociedade. Quando abaixarmos o tom da nossa voz, sofre a cidadania, sofre a democracia, sofre a sociedade e sofre o cidadão. Então, uma violação de prerrogativa, um advogado que tem a sua prerrogativa violada, cara, isso é um preço muito caro para a advocacia e, em especial, para a sociedade. Então, não podemos mais nos submeter a isso. E eu posso lhe fazer aqui 10 perguntas e perguntar, você sabe quem é o presidente estadual da Comissão de Prerrogativas? Não sabe. Você sabe quem é o presidente da Comissão de Direitos Humanos estadual? Não sabe. Você sabe quem é o presidente da Comissão de Acesso à Justiça? Doutor, vou começar a me recusar a responder, porque vão achar que
que eu não sou advogado, eu não me interesso pela advocacia, Se fizer mas... uma pesquisa no estado do Rio Grande do Norte, essas 3 perguntas, 99% vai dizer que não tem conhecimento. Então, algo está errado. Então, é o momento de mudarmos. Nós precisamos saber quem é nosso presidente de prerrogativas, nós precisamos saber quem é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós precisamos saber quem é o presidente da Comissão de Acesso à Justiça. Nós não sabemos. Nós não conhecemos na nossa casa. Verdade. O senhor falou na última frasezinha desse post, da advocacia para a advocacia. Pegando aquele link do segundo bloco, que se levantaram vídeos a favor da mulher, evidentemente, mas atacando o nobre colega advogado, ainda sem um contraditório, aconteceu algo semelhante no tocante a um magistrado aqui da nossa cidade, que tenha sido afastado por denúncias contra mulheres, e esses colegas não teve o mesmo posicionamento, a mesma força, a mesma garra para condenar atitudes de um magistrado, de um juiz, mas para se posicionar. Mas para se posicionar contra um colega, liga o celular, coloque aí a rede social ligada e vamos nos posicionar. Pois detalhe, estamos aqui diante, o caso do presidente da subseção de Mossoró é que início teve um vídeo, 2, 3 dias depois, uma avalanche de vídeos. Conselheiro federal fazendo... Espero que ele tenha ao contraditório, mas é o momento de abrigarmos as vítimas. Que vítimas? Não tinha vítima. Outros representantes aqui que, inclusive, foram candidatas contra ele, e aí se utiliza da politicagem, fizeram vídeos dizendo que Mossoró acordou desolada, que a advocacia está triste, que está ali para abrigar as vítimas. Aí estamos agora num caso específico, inclusive esse conselheiro federal advoga para o magistrado, e eu não estou querendo imputar, fazer nenhum juízo de valor para o magistrado. Isso não cabe a mim, esse julgamento. Entretanto, estamos falando de um cidadão que já foi sentenciado no campo administrativo, ele já havia sofrido uma sanção administrativa. Não vi vídeo, estou aguardando até agora. Esperei, não queria falar sobre isso. Eu quero ver um vídeo. Essas mulheres não merecem ser abrigadas, essas 6 vítimas, elas não merecem ser abrigadas pelo Conselho Federal. Essas 6 vítimas não merecem ser abrigadas pela Casa da Advocacia de Mossoró. Cadê esses vídeos? Mossoró também não acordou triste? Cadê essas mulheres sem maquiagem fazendo vídeos pelas vítimas do caso do presidente da subseção, que não fizeram agora para as vítimas do juiz? Diz o TRF5, não sou eu que estou falando. Não teve vídeo de ninguém. Então, é o que eu digo. A política é necessária para a OAB, para a sociedade, mas a politicagem é o que há de mais vil para a sociedade. Muito bem, já vamos nos encaminhando, doutor Fernandes, para as considerações finais. Agradeço Vossa Excelência ter vindo, ser deslocado. As estradas aqui do RN, infelizmente, não estão boas, mas Vossa Excelência se dispôs com seus argumentos, com seu posicionamento. Eu ainda não vou me posicionar, não posso me posicionar ainda, mas salta os olhos a ousadia de Vossa Excelência, como o senhor se posiciona em favor da advocacia, e isso me traz gozo e me sinto, de certa maneira, representado por Vossa Excelência nos seus posicionamentos. Muitos colegas estão nos assistindo, doutor, e a sociedade em geral. Em nome da TVAD, em nome de todos que nos assistem, o meu muito obrigado e fica aberto às considerações finais. Eu quero agradecer, doutor Nazil, ter o prestígio de vir aqui conversar, um bate-papo menos formal, né? Tentamos caminhar pela informalidade, que é necessário hoje para que as pessoas, não só os advogados, mas toda a sociedade que nos assiste, compreenda o que está sendo discutido aqui. É um prazer estar no programa Dinâmica do Direito, é uma satisfação ter recebido o convite do senhor, bem como da TVAD de Mossoró. Eu estou à disposição da sociedade de Mossoró, eu estou à disposição do Rio Grande do Norte, eu estou à disposição da advocacia. É o momento de pensarmos, é o momento de nos fortalecermos. Nós não podemos mais dar um passo atrás. Se os advogados do Rio Grande do Norte tiverem essa compreensão, pode ter certeza, doutor Nazil, eu preciso de uma chance. Uma chance. Muito bem.
nos sentimos aqui muito alegres, reitero meus agradecimentos a Vossa Excelência. Esse foi o programa Dinâmica do Direito da semana, referente aos desafios da OAB no cenário atual. Comentamos aqui alguns casos concretos, mas também comentamos o posicionamento do nobre colega Dr. Fernandes Braga. Que Deus abençoe a todos, que continue com a programação da TV AD Mossoró e até mais o programa, algo trazendo aqui, já abrindo aqui para outras pessoas, outros colegas que se sintam na necessidade, no impulsionamento de representar a advocacia, pela advocacia, para a advocacia, sobretudo. Então, Deus abençoe a todos, o meu muito obrigado.